Glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia. Deixa eu pregar a palavra do Senhor aqui. Em Lucas capítulo 21, no verso 33. Lucas capítulo 21, verso 33. Quero trazer uma breve palavra para dar continuidade àquele estudo. Pode botar aí o nosso slide lá do estudo, que nós estamos dando um estudo chamado Conhecendo a Palavra de Deus. E o pessoal que está vindo, meu irmão, tem sido muito bom esse estudo, né? Porque a gente tem que conhecer o Deus da palavra e a palavra de Deus, né? Lucas capítulo 21, no verso 33. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus: passará o céu e a terra, mas minhas palavras não hão de passar. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Tantas coisas têm passado, né? Vocês já perceberam que eu gosto da teoria da evolução de Darwin. Eu fico fascinado na teoria da evolução de Darwin. Mas fascinado, meu irmão. Sabe por que eu fico fascinado com a teoria da evolução de Darwin? Por causa dos achados. Que todos os achados científicos, nem os cientistas acreditam mais. Isso daí é lindo, é maravilhoso. Nem os cientistas acreditam mais nos achados e perdidos, do achado, do elo perdido, né? Porque existe o elo perdido entre o símio, né? O homem macaco, e tem um elo perdido que é um espaço entre o homem macaco e o homem que hoje nós vemos como eu e você. Então esse espaço entre um e o outro, como houve essa evolução, existe o elo perdido. Diga. Não, está na inspiração, é no último item da inspiração. No último item da inspiração. Então esse elo perdido continua perdido até hoje, porque o homem não veio do macaco agora. É interessante nós notarmos que na teoria de Darwin, muitas pessoas falam assim, mas o macaco até hoje não evoluiu, não é, pastor Alexandre? Mas na verdade o darwinista, a pessoa que tem Darwin, até ri da cara da gente, porque na verdade não é isso que Darwin diz, não é isso que as pessoas que acreditam na teoria da evolução dizem. Diz o seguinte, que um ser da linhagem humana, que era como o macaco, evoluiu até o ser humano de hoje. Não é que o macaco evoluiu, né? É um ser que é o ser humano mesmo, o Homo sapiens. Ele teve uma evolução, ele era parecido com o macaco, e aí ele teve uma evolução. Não é que o macaco, senão todo macaco iria evoluir. Então não cometa esse erro, né, com as pessoas quando elas falarem da teoria da evolução. Mas é interessantíssimo que é isso aí mesmo, estava aí mesmo. O interessantíssimo é como é que é a criatividade do povo, né? Que tem um desses que eles acharam um dente e um fragmento, se eu não me engano, é da coxa. E por causa de um dente e um fragmento da coxa, eles construíram toda a estrutura do homem, como é que ele é, como é que é a imagem dele, como é que ele ficava encurvado, tudo direitinho. Ainda fizeram a esposa e os filhos. Eu falo assim, meu Deus, é muita criatividade. Você tem que ter mais fé na teoria da evolução do que ter em Deus. Tem que ter mais fé. É por isso que eu fico fascinado, porque eu falo assim, meu Deus, como é que o homem ele fica engodado na sua própria ignorância, né? Mas isso tudo passou, até os cientistas não acreditam mais. Até os cientistas não acreditam mais nesses achados. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Os céus e a terra podem passar, mas a palavra do Senhor permanece. Meu irmão, se você estudar um pouco sobre, vamos falar aqui sobre, o pessoal conhece muito algumas pessoas da sociedade que fizeram estudos profundos, tipo Foucault, Rômel,
entre outras pessoas, né? As pessoas vão ver que os seus livros de sociologia, psicologia, seja lá o que for que ele tenha estudado, hoje as pessoas questionam tudo o que eles falavam. Porque a verdade do passado, ela não é a mesma verdade hoje. As pessoas cientificamente começaram a descobrir que o que as pessoas diziam no direito antigamente, hoje já não se aplica tanto bem ao direito na sociedade hoje. A sociedade de outrora não é a mesma de hoje, então certas coisas não se aplicam, teve que evoluir alguma coisa. Mas você quer saber de uma coisa? Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela permanece a mesma para sempre. Ela continua com a mesma verdade, ela continua com a mesma doutrina, ela continua com o mesmo poder, ela continua com a mesma transformação. As pessoas descobriram que aquelas imagens dos quadros de Dom Pedro II, né? Dom Pedro I, né? No cavalo, com aquela espada bonita, descobriram que é uma farsa, porque naquele tempo eles andavam de mula. As pessoas tentam maquiar, mas a verdade vem à tona, mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. As pessoas tentam maquiar a história, dizendo que o Brasil ele foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, mas quando você vai ver a história, com muita clareza, os historiadores mesmo não acreditam mais que foi descoberto por ele, mas outras pessoas descobriram antes. Ele somente foi lá para, tipo assim, tomar posse e fazer legal aquilo de lá. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Não muda, é imutável. É a palavra inspirada de Deus. Por que a palavra de Deus ela é escrita? Qual a vantagem disso? De você ter uma palavra de Deus escrita nas tuas mãos. Pastor, a palavra de Deus é escrita. Foi escrita por homens. A palavra de Deus, todo mundo na minha escola diz, foi escrita por homens. Meu Deus, e agora o que eu vou responder? Sabe o que você responde? Foi escrita por homens? Graças a Deus que não foi escrito por um cavalo. Graças a Deus que não foi escrito por um macaco. Graças a Deus que não foi escrito por um animal. Foi escrito por homens, porque você vai entender a palavra de Deus, porque ele escreveu da maneira que você entende. Por que a Bíblia foi escrita por homens? Porque eu e você precisávamos entender a mensagem de Deus para nós. Porque se Deus se revelasse na linguagem dele, me desculpe, eu e você não entenderíamos nada. Mas teve que passar pelo homem. Tanto que Jesus, que é a própria palavra de Deus, ele teve que passar pela figura humana, para que pudesse transmitir a mensagem do Evangelho para você da maneira que você entende, da maneira que você pode chegar. Por isso que a Bíblia, uma das características da Bíblia, um dos conceitos da Bíblia é, o que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus em linguagem humana. Não na linguagem de Deus, mas na linguagem humana, para que eu e você entendêssemos. Já até falei numa situação passada, numa aula passada que nós estivemos aqui. É como se uma formiga eu explicasse para uma formiga uma conta de aritmética. Não tem como, ela não vai entender nada. Deus, ele não pôde revelar a sua palavra a mim e a você em linguagem de Deus, mas em linguagem de homem, para que eu e você entendêssemos. E por isso passou pelo homem. E qual é a importância da palavra de Deus escrita? Talvez você não faça ideia. Por que a palavra de Deus tinha que ser escrita, né? Mas eu vou te dar algumas vantagens da palavra de Deus escrita. Primeiro, preservação da palavra de Deus para todas as gerações. Ou seja, a Bíblia não ficou parada somente numa geração, porque depender da memória e da repetição oral é um método muito desconfiável. E é por isso que Deuteronômio capítulo 31, Deus mandou escrever. Já viram a brincadeira do anel? Já viram a brincadeira do telefone sem fio? Que você fala uma sentença para uma pessoa no início,
E essa sentença tem que chegar na sua íntegra no final. Ela chega na sua íntegra no final? Nunca chega. Você imagina se há 1.600 anos nós estivéssemos passando da tradição oral, tradição oral, tradição oral, tradição oral. Você hoje estaria chamando Jesus de Genésio, mais ou menos assim. Ia ser totalmente equivocado. Então, por isso que precisamos da palavra de Deus escrita. Por que a palavra de Deus ela é escrita? Porque é uma oportunidade de pesquisa pública. Permite uma discussão. E quando nós discutimos sobre a palavra de Deus, leva a um melhor entendimento e uma obediência mais completa. Você não vai cair no erro daquele pastor que adulterou com uma mulher, porque ele leu o livro de Oséias, e ele confundiu adúltera com adultera. Pega a mulher do teu companheiro e adultera. Não, a Bíblia estava escrito, pega a mulher do seu companheiro, esta mulher adúltera. E aquele homem fez a maior pataquada. Isso saiu em todos os jornais, saiu na televisão. A Globo foi lá toda feliz fazer essa reportagem. E o cara mostrou na Bíblia. Ele falou assim, não, vou pegar a Bíblia para mostrar que Deus, olha só que abuso, que Deus mandou eu adulterar com aquela mulher, porque eu perguntei a Deus. E Deus me mostrou na Bíblia, olha só como é, até o diabo ele leva a pessoa a ser enganada. Mas agora, quando você tem a palavra de Deus escrita, apesar de ter essas confusões, você pode discutir o assunto para uma melhor obediência. Não é bem isso daí não, William. Espera aí, o que você leu aí não é bem assim não. Vamos ler aqui com mais calma. Eu e você podemos conversar e tratar sobre esse assunto para saber qual é a interpretação do Espírito Santo. Quem é o verdadeiro intérprete da palavra de Deus? O Espírito Santo. Pastor, mas existe a Bíblia, tem várias interpretações. Tem? Tem várias interpretações a Bíblia? Tem ou não tem? As pessoas às vezes falam para a gente assim, lá no meu trabalho, muita gente já falou, não, a Bíblia tem várias interpretações, cada um interpreta de um jeito, então a Bíblia ela tem várias interpretações de negativo. A Bíblia só tem uma interpretação, que é a interpretação do Espírito Santo, é Ele que interpreta a palavra de Deus. Pastor, então por que cada pregação ela é diferente e tudo mais? A Bíblia tem uma interpretação com várias aplicações. A Bíblia, ela se aplica, um texto bíblico se aplica à tua família, um texto bíblico se aplica ao teu trabalho, um texto bíblico se aplica aos teus negócios, um texto bíblico se aplica aos teus sonhos, um texto bíblico se aplica aos seus projetos, mas a interpretação é a mesma. O que o texto bíblico diz é exatamente o que está escrito ali. Não adianta forçar o texto, não adianta vir com uma interpretação louca. Então, para melhor obediência e entendimento, você tem a palavra de Deus escrita. Por que a palavra de Deus é escrita, pastor? Mais um motivo, para ser acessível a mais pessoas. Ou seja, a palavra de Deus ela não fica guardada e limitada somente para uma pessoa chamada oráculo de Deus, que nem existe algumas religiões, ali é o oráculo, e você vai lá pesquisar com o oráculo. Não, todos nós temos acesso à palavra de Deus. Então você pode olhar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, ter acesso à palavra de Deus, memorizar a palavra de Deus e recitar a palavra de Deus. Por isso a palavra de Deus, ela é a palavra escrita. E continuando sobre a evidência, sobre a inspiração das Escrituras, que nós já estamos estudando há algum tempo ainda, a inspiração das Escrituras tem as suas evidências. Deus é o único autor da Bíblia. Quem é o autor da Bíblia? Deus. Quem é o intérprete? O Espírito Santo. E quem é o tema central da Bíblia? Jesus Cristo. Isso daí foi na primeira aula que a gente pegou, né? Quem é o autor da Bíblia? Oh, meu Deus, vocês estão sabendo mesmo? Vocês estão entendendo? Estão entendendo ou não estão?
Vou perguntar de novo, quem é o autor da Bíblia? Quem é o intérprete? E qual o tema central? Toda a Bíblia aponta para Jesus. Isso daí a gente já viu numa outra aula, não dá para repetir novamente. Aí você vai lá no aplicativo que você vai ver essa aula aí, tá? Para você revisar, ok? Então, meu irmão, quem é o autor da palavra de Deus? É Deus. E quem tem o Espírito Santo de Deus, deposita a sua confiança nessa palavra. Deposita. A Bíblia ela não tenta explicar para mim e para você, através de argumentos, que ela é a palavra de Deus. Simplesmente ela afirma que é a palavra de Deus inspirada. Ela tem origem divina. E nós cremos nela como palavra de Deus. Somente Deus poderia ter sido autor da palavra de Deus. Por quê? Homens ímpios poderiam escrever esse livro? Homens ímpios poderiam escrever esse livro? Não. Por quê? Como é que alguém vai escrever um livro que só vive dando lapada nele, só vive arrebentando nele do começo ao fim? Ninguém é ser maluco. Geralmente você escreve um livro para quê? Para te beneficiar, irmão César, né? Para te ajudar. Ô, me ajuda aí, cara. Vou arrumar um jeitinho brasileiro aqui para me abençoar. Existe um monte de pecado, o pecado do pastor Leonardo, o pecado do pastor Alexandre. Não, mas esse pecado aqui não, isso daqui eu não vou botar nesse livro não. A Bíblia não alivia ninguém. Então, um homem ímpio jamais poderia ter escrito a Bíblia. Também, homens justos e piedosos também não poderiam ter escrito a Bíblia. Não, pastor, como é que não? Um camarada bom, querendo ver o pecado sendo destruído, o diabo sendo destruído e levar as pessoas a uma boa moralidade, a uma coisa interessante. Sabe por que que homens justos, passa aí pra gente aí que tem um mistério aí. Isso, homem ímpio não podia, homem justo também não podia, faz aí, olha aí a mágica. Homem justo também não podia, por quê? Porque o homem justo jamais escreveria um livro e faria o mundo inteiro acreditar que foi Deus que escreveu. Sabe por quê? Porque ele é justo, ele é verdadeiro. Um homem verdadeiro, ele já não ia mentir, falando assim, foi Deus que escreveu. Não, fui eu mesmo, eu não posso mentir. Uma das grandes discussões, né, sobre o Evangelho, sobre a veracidade do Evangelho, é exatamente isso, que homens justos e ímpios jamais poderiam mentir, e jamais poderiam sustentar uma mentira. Vocês querem ver uma coisa? Quando eu falo sobre a potência da veracidade do Evangelho de Jesus, se Jesus ele não ressuscitou, já diz o apóstolo Paulo, o Evangelho não existe. Se a partir de hoje descobrirem a ossada de Jesus, o Evangelho se definha, acabou o Evangelho, acabou o cristianismo. O Evangelho ele é pautado e ele é alicerçado pela seguinte verdade: Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele vai nos levar para o céu. Está aí. Tirou a ressurreição, acabou o Evangelho. E aí você vai ver, pastor, como é que a ciência vê isso daí? O pessoal fica doido. Primeiro, Jesus histórico, ninguém vai negar, porque pessoas não crentes que nem Flávio Joséfo escreveu sobre Jesus. Você vai ver Jesus relatado por pessoas que não creem em Jesus, tipo Alcorão, né? Então Jesus histórico ele existe. A história, a nossa história, ela se divide entre antes de Jesus e depois de Jesus, mostrando para toda a humanidade o quê? O Jesus histórico existiu. Muita gente pode dizer que é profeta, pode dizer o que for dele, um homem muito bom, né? Mas que existiu, existiu. Mas agora, e a ressurreição? O Evangelho é a verdade? O Evangelho que você lê é a verdade? A ressurreição é a verdade? Jesus que você serve é a verdade? É ou não é? A palavra de Deus é inspirada ou não é? Claro que é. Primeiro, se alguém quisesse plantar uma mentira, a primeira coisa que iam fazer era o seguinte: não iam dizer nunca que os primeiros a verem Jesus ressuscitaram foram mulheres, porque a opinião de mulher e o testemunho de uma mulher
Graças a Deus mudou isso. Jesus mudou isso daí. O Evangelho também mudou isso. O testemunho de uma mulher não valia de nada. Então, se alguém queria fortalecer uma verdade da ressurreição, primeira coisa, nunca na Bíblia estaria escrito que uma mulher que testemunhou da ressurreição de Jesus. Primeira fumada no pessoal que não crê na Bíblia como palavra de Deus e o Evangelho como inspirado. Segundo, nenhum ser humano em sã consciência, ele sustenta uma mentira. Ele sustenta uma mentira sem ter nenhum proveito. Nenhum. Geralmente as pessoas fazem o que, pastor Alexandre? É assim, ó, eu vou sustentar essa mentira aqui porque eu vou ganhar dinheiro. Eu vou sustentar essa mentira aqui porque eu vou ter posição. Eu vou sustentar essa mentira aqui porque eu vou me beneficiar de alguma forma. Qual foi o benefício dos apóstolos? Qual foi? Pancada, degolado, crucificado de cabeça para baixo, crucificado em X, o corpo foi estraçalhado, prisão na ilha de Patmos. Meu irmão, não teve um que se deu bem. Como é que eles iam sustentar uma mentira, sabendo que o seu pescoço estava a prêmio? Ninguém sustenta uma mentira sem ter nenhum benefício, mas até o final, até a morte, eles sustentaram. A igreja não tinha dinheiro, não tinha posição, só viviam escondidos, foram jogados na arena para serem destroçados por leões. Que mentira é essa que eles iam sustentar? Mas eles sustentaram porque era a verdade. Eles viram o Jesus ressuscitado, eles viram o Jesus subindo aos céus nas nuvens, e o anjo dizendo: farão os galileus, porque estão olhando para esse Jesus que está subindo, esse mesmo Jesus, da maneira que ele está subindo, ele um dia voltará, o nosso Jesus vai voltar, e o Evangelho é a verdade de Deus. Homens justos não mente. Jamais iriam falar que isso era verdade, porque eles iam mentir. Então não foram eles que escreveram. Judeus escreveram a Bíblia? Foram, todos eles eram judeus, pastor. Desde o começo até o final, todos eles eram judeus. Mas foram simplesmente judeus que escreveram a palavra de Deus? Não. Jamais um livro que condena e expõe os delitos e transgressões da pessoa seria escrito por ela. Como é que eu vou escrever um livro dizendo o seguinte: o grande rei Davi, que é o meu exemplo, foi um homem que adulterou e matou uma mulher? Não, vamos esconder essa parte aqui, pastor Alexandre. Espera aí, rapaz, não, isso aqui não. Vão florear a história. A Bíblia, ela não tapa o sol com peneira de ninguém, meu irmão. Ela diz a verdade. A palavra de Deus, ela é a verdade. Então ela luta pela verdade. Por isso que Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Prestaram atenção? Se eu e você disséssemos esse versículo, sabe como é que a gente ia dizer, ô pastor Alexandre? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai. Pararam para pensar nisso? Iria falar assim, ó, ninguém vai. Jesus fala, ninguém vem. Qual é a diferença de Jesus falar ninguém vai ao Pai e Jesus falar ninguém vem ao Pai? Prestaram atenção? Sabe o que Jesus está dizendo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, porque eu sou o Pai, eu sou Deus, eu sou o Senhor. Na minha coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é dono do tempo, Ele é dono de tudo, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz, é Jesus, é o nosso Jesus. Ninguém vem, eu sou Deus. E anjos poderiam escrever? Poderiam ter escrito a palavra de Deus? Não, porque anjos não poderiam escrever sobre fatos anteriores a ele. Ou seja, essa é a poderosa palavra de Deus. Então entenda uma coisa que eu quero te dizer. Pode passar aí. Entenda alguma coisa que eu quero te dizer muito importante sobre o milagre da existência e unidade da Bíblia Sagrada. A unidade e a existência da Bíblia Sagrada em nossos dias, meu irmão, só pode ser um milagre. Só pode ser um milagre inexplicável. Quantos livros nós temos na Bíblia? 66.
Agora você imagina 66 livros, escritos por 40 autores. Já viu como é que são os autores? Que tratam de um assunto, um briga com o outro. E um quer que a sua verdade seja melhor do que a do outro. E dizem coisas antagônicas. Agora você imagina 40 autores escrevendo a Bíblia. E esses 40 autores não são antagônicos a nenhum deles. Mesma unidade. Não existe nenhum livro no universo, meu irmão, escrito por mais de 5 pessoas que não seja antagônico. Nenhum livro no mundo escrito por 5 pessoas falando sobre um assunto único, porque a Bíblia tem a sua unidade, falando sobre as mesmas coisas, que eles não discordam. Eu concordo com ele, mas discordo com alguma coisa. Não, são 40 escritores, cobrindo um período de 16 séculos. São 1.600 anos de escrito. E aquele que escreveu há 1.600 anos atrás, e o que escreveu no ano zero, que começou a ser escrito, e o outro que escreveu, o apóstolo Paulo, em 1.600 anos depois, tem a mesma unidade, tem a mesma coesão, o pensamento se completa, meu irmão. Você já viu um livro desse, parecido com esse? Escute uma coisa, bota aí pra gente aí. Escute uma coisa, a Bíblia foi escrita com diversas... Pode passar, isso daí a gente já falou. Com diversidade de atividades. Você já viu um juiz escrevendo alguma coisa? E um lixeiro escrevendo um texto? Pega o texto dos dois e tenta juntar, para você ver se tem coesão. Pega o texto de um rei, e o mesmo texto falando sobre alguma coisa interessante, sobre Deus, seja lá o que for, e você pega esse texto, e pega um funcionário público e tenta juntar para você ver se tem coesão. Mas agora, diversidade de atividades. Um livro foi escrito por príncipes, legisladores, reis, poetas, estadistas, sacerdotes, profetas, somente gente grande, não, pescadores, teólogos, boiadeiro escreveu, estava lá na junta de boa lá atrás, boiadeiro escreveu o livro, funcionário público, médico, diversos tipos de escritores escreveram o livro e continuou com a mesma coesão. Diversos tipos de ambiente. Tenta escrever um livro, um cara que escreveu durante uma guerra e o cara que escreveu durante a paz, não dá, vai dar problema. Os escritores escreveram ora na cidade, ora no campo, ora no palácio, ora na ilha, ora na prisão, ora no deserto, ora no exílio. De Babilônia a Roma, distante em 3 continentes, Ásia, África e Europa. E apesar disso, a mensagem de Deus continua uniforme. Número 3, passa aí para a gente. Diversas circunstâncias. Diversidade de circunstâncias, as circunstâncias foram as mais desencontradas. Davi escreveu no calor da batalha, estava lá na luta e na batalha. Salomão não, Salomão fez na paz, não tinha guerra no tempo de Salomão. Profeta escreveu no momento de tristeza, no exílio, e outro profeta, como Daniel, escreveu no momento em que estava no palácio. Apesar de toda a diversidade, o pensamento de Deus continua uniforme e progressivo através da Bíblia. Meu irmão, escute uma coisa. Esses homens tinham diferentes atividades, estavam sob diferentes situações. E na maioria, na grande esmagadora maioria das vezes, eles não se conheceram. Nenhum passou a ideia para o outro. Eles não se falaram. Viveram em lugares distantes, que nem eu falei. Uns na África, outros na Ásia, outros na Europa. Escreveram em 2 línguas principais, até em línguas diferentes eles escreveram, hebraico e no grego. Devido a essas circunstâncias, em muitos casos os autores nada sabiam o que já havia sido escrito pelo outro. Não foi que ele pegou um escrito e leu, e depois ele fez uma compilação, não, ele nem sabia o que o outro ainda tinha escrito.
Muitas vezes um escrito iniciava um assunto e séculos depois o outro completava aquele assunto. Tudo isso somado a um livro puramente humano daria um Babel indecifrável. Seria um verdadeiro desastre. Imagine como seria a Bíblia se não fosse a boa mão de Deus sobre a humanidade. Com toda esta diversidade, a mensagem da Bíblia é uniforme e digna de toda aceitação de geração em geração. A palavra de Deus permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Essa é a poderosa, incomparável palavra de Deus. Você pode se assegurar de que essa é a palavra de Deus. Nenhum outro livro nessas circunstâncias poderia ter a coesão, somente sendo Deus o autor desta palavra. E para terminar, vamos falar sobre a autoridade da palavra de Deus. Passa aí para a gente. Conceito de autoridade da palavra de Deus. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Vou repetir. A autoridade das Escrituras significa que todas as palavras das Escrituras são palavras de Deus. De modo que não crer em alguma palavra da Bíblia ou desobedecer a ela é não crer em Deus ou desobedecer a Ele. Pode passar. Vamos ver alguma evidência da autoridade da palavra de Deus? Foi Deus que escreveu a Bíblia? Tem autoridade? Tem. Qual é a autoridade? Assim diz o Senhor. Uma delas é essa. Assim diz o Senhor. Disse eu? Não. Disse meu irmão? Não. Disse alguém? Não. Disse o profeta? Não. O profeta diz o seguinte: assim diz o Senhor. Foi Deus que falou. Isso por si só já mostra uma grande autoridade. Passa aí. Segundo, é Deus falando por intermédio do profeta. Ou seja, a palavra vem ao profeta e o profeta fala ao povo. E aí temos várias referências. Não botei as referências aí, mas temos muitas referências, né? O Novo Testamento como escritura sagrada, número 3. O Novo Testamento como escritura sagrada, porque nós temos o Antigo Testamento como tendo autoridade. Então nós vamos entender o seguinte, que quando a palavra de Deus dizia escritura, ou ela dizia assim, grafê, que é a palavra grega, ela estava dizendo do Antigo Testamento, que a escritura é inspirada. Mostrando para mim e para você que todo o Antigo Testamento é palavra de Deus. Então nós vamos ver lá, em 2 Timóteo capítulo, aquela palavra ali, grafê, em 2 Timóteo capítulo 3, verso 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Toda escritura, Antigo e Novo Testamento. Mas quando fala grafê, fala de escritura. E fala normalmente do Antigo Testamento. 2 Pedro capítulo 1, 21, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os santos homens de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. O Novo Testamento indica que o Antigo Testamento ele tem a autoridade de Deus. Passa aí para a gente. Pode passar. Isso. Mateus capítulo 1, verso 22 e o verso 23. Todo o Antigo Testamento, o Antigo Testamento tem autoridade do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, não da parte do homem, da parte do Senhor pelo profeta, por intermédio, que nem a gente falou, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho e chamá-lo-ão pelo nome Emanuel, que significa Deus conosco. Então lá em Isaías capítulo 7, verso 14, já estava profetizando o que iria acontecer com Jesus, que iria ter o nascimento virginal. Pode passar? Homens e irmãos, convia que cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi.
Foi Davi que falou? Não, foi o Espírito Santo que falou pela boca de Davi. Acerca de Judas, que foi o guia daquele que prenderam a Jesus. Atos capítulo 1, verso 16 diz isso daí. E está em conformidade com o Salmo, que Davi falou no Salmo de número 69 e Salmo de número 109. Pode passar. Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele quem? Deus, que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Esse texto, ele é curioso. Aquele que fez no princípio disse. Quem foi que disse? Quem foi que disse? Deus falou: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirão, serão os dois uma só carne. Foi Deus que falou? Tem certeza? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, verso 24. Vê quem foi que falou essa palavra aí. Gênesis capítulo 2, verso 24. Leia o texto e veja quem falou essa palavra. Leram aí? Quem foi que falou essa palavra? O texto está errado que eu botei ali? Deixa eu ver aqui se é o texto certo. É esse mesmo. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se-á em uma só carne, serão uma só carne. Leia o verso 23. Capítulo 2, Gênesis capítulo 2, verso 23. 2, 23. 2, 23. Disse o homem. Foi Adão que disse. Olha que texto curioso. Quem falou isso daqui foi Adão. Mas olha o que o texto sagrado diz. Disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, e disse, está dizendo que foi Deus que disse, sabe por quê? Porque ele está dizendo em outras palavras, o texto bíblico, pode ter sido Adão que falou, mas na verdade é a palavra de Deus, foi Deus que disse. A palavra é de Deus. Pode ter sido Adão que falou, mas a palavra é de Deus. Pode ter saído da boca de Adão, pode ter saído da boca de Davi, como disse o Espírito Santo pela boca de Davi. Foi Deus que falou. É a palavra de Deus, é a Escritura Sagrada. Isso é forte. Agora nós vemos que o Novo Testamento está sempre dizendo que o Antigo Testamento é palavra inspirada, é Escritura, é grafê. Agora, será que o Novo Testamento também tem esse mesmo status de palavra inspirada? Olha que coisa interessante. 2 Pedro capítulo 3, verso 16. Coloca aí o texto para a gente aí. O Novo Testamento também se enquadra na categoria de escritura, de grafê, de inspirado. Pode passar. Sim, passa. Aí tem alguns textos aqui. Passa aí, vê se eu coloquei os textos. Coloquei, que bom. Falando disto como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, ou seja, as outras grafê, as outras palavras inspiradas para a sua própria perdição. Pedro está falando o quê? Está falando dos ensinamentos do apóstolo Paulo, que são difíceis, muitos textos do apóstolo Paulo são difíceis de entender, que os indoutos, eles fazem o que? Eles torcem, para o seu próprio proveito, e diz o quê? Que os escritos do apóstolo Paulo é o quê? Escritura sagrada, tem o mesmo status de grafê, de escritura, de palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 5, passa aí para a gente. Porque diz a Escritura: não ligarás a boca ao boi que debulha, e digno é o obreiro do seu salário. Porque diz o quê? A Escritura. Porque diz o quê? O grafê. Porque diz o quê? Aquilo que é inspirado. Não ligarás a boca ao boi que debulha. Está escrito em 1 Timóteo capítulo 5, verso 18. Porém, Timóteo, ele está falando, quem é que fala
digno é o obreiro do seu salário, não ligarás a boca ao boi que debula. Lucas capítulo 10, verso 7. Sabe o que Timóteo está falando em outras palavras? O que Lucas escreveu é grafê. O que Lucas escreveu é inspirado. O que Lucas escreveu é palavra de Deus. Passa aí para a gente, 1 Coríntios capítulo 14, verso 37, a gente termina aqui. E é um texto também muito curioso. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, conheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: se você é profeta, se você é espiritual, você entenda o seguinte: tudo que eu escrevo é mandamento do Senhor. Foi Deus que me inspirou para escrever isso daqui. Passa aí para a gente, olha que interessante. Não está aí o texto. Abra sua Bíblia aí em 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Não botei o texto. Deixa esse texto aí. 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Vai dizer o seguinte. Todos acharam, amém? 1 Coríntios capítulo 7, verso 12. Vai dizer assim, ó. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Quem está dizendo? Eu, não o Senhor. Quem está dizendo? Eu, não o Senhor. Então quem diz é Ele, não é Deus. Não é o Senhor, não é Jesus. Se bem que Senhor é Kyrios, aqui nesse texto aqui no grego, então Senhor aqui ele fala sobre Jesus, né? Fala especificamente sobre Kyrios, Jesus. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente habitar com ele, não a deixe. Mas eu quero te chamar a atenção quando o apóstolo Paulo fala, não somente aí, mas ele diz em alguns lugares, digo eu, não o Senhor. E algumas pessoas algumas não, teve uma pessoa, só vi uma pessoa que me falou isso daí uma vez. Chegou e falou assim, poxa, pastor, sinceramente, o apóstolo Paulo falou muita besteira. Eu falei assim, que isso, gente? Como é que é esse negócio? Como é que é? Aí eu fiquei curioso para saber isso, pastor Alexandre. Não, como é que é esse negócio aí? O apóstolo Paulo falou umas besteirinhas aí, umas bobagemzinhas. Mas como assim? Tem até texto que ele fala assim, ó, digo eu, não o Senhor. Eu falei assim, não, gente, calma aí. Calma aí, pera aí, devagar com a louça. Digo eu, não o Senhor. Ele falou mesmo, não somente nesse texto, tem mais texto que ele fala, digo eu, não o Senhor. Mas olha aqui, ó. Se alguém cuida ser profeta, no mesmo livro ele fala, ó, no capítulo 14, já terminando o livro, ele fala, se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamento do Senhor. Pastor, então como é que o senhor explica esse negócio, digo eu, não o Senhor? Sabe o que o apóstolo Paulo está falando? Isso é forte. Isso é forte, por isso você tem que entender o contexto e entender a força do texto grego. Ele está dizendo o seguinte, ó, Jesus não falou isso em lugar nenhum, mas eu tenho tanta autoridade de Deus e tanta inspiração do Espírito Santo, que eu vou trazer um mandamento do Senhor para vocês e vocês vão obedecer. Tem gente que fala o seguinte, ó, digo eu, não o Senhor. Isso daí disse ele, é uma opinião dele, eu não vou obedecer. Não, negativo. Ele está dizendo o seguinte, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade de Deus para dizer, eu tenho autoridade de Deus para legislar, eu tenho a inspiração do Espírito Santo, Ele me chamou para escrever, Ele me chamou para colocar nesse livro, então digo eu, Jesus não falou, mas eu vou doutrinar a igreja e a igreja vai me obedecer, digo eu, não o Senhor, e vocês obedeçam, porque se você é profeta, se você é espiritual, reconheça que o que eu escrevo é mandamento do Senhor. Vamos ficar de pé e glorificar o nome do Senhor?